Boa tarde para vocês aqui no YouTube. Boa tarde, muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Boa tarde, bem-vindos aqui no Instagram também. Muito bem-vindos. Em um país onde empresários, famílias ricas, muitas vezes ficam mais pobres depois do inventário, e irmãos se tornando adversários em processos judiciais, uma pergunta precisa ser feita: o que realmente destrói um patrimônio? Os impostos ou a falta de planejamento? Boa tarde, muito bem-vindos ao Pod Holding, o seu canal de educação patrimonial familiar. Todas as quartas-feiras eu estou aqui às 12h30, aqui pelo YouTube e Instagram, falando sobre holding familiar, offshore, planejamento patrimonial da família, como proteger os seus bens evitando o inventário, que é a grande mordida do governo sobre o patrimônio que você construiu. E no episódio de hoje, você vai entender como a holding familiar não salva apenas empresários, fortunas, mas relações, heranças e histórias de vida também. Toda semana eu atendo empresários e famílias que têm sempre o mesmo problema: empresa paralisada. Olha o absurdo. Empresas em prejuízo por conta de conflitos entre irmãos, herdeiros sem preparo, nenhum preparo, e o patrimônio todo paralisado, e inventários eternos. Aqui no escritório eu tenho inventários de 10 anos, 15 anos, 20 anos, exatamente isso. E você que é empresário, não deixe isso acontecer com tudo que você construiu. Como vai deixar isso tudo acontecer com a sua empresa, com o seu ativo, com tudo que você construiu? Não, isso não pode acontecer. E o mais triste de tudo isso poderia ter sido evitado com uma estrutura simples, legal e inteligente. Porque a verdade é dura, exatamente isso. Quem não planeja entrega o próprio legado ao governo e à discórdia familiar. Eu vou contar um caso aqui do escritório, e é claro, criando outros nomes fictícios por questão do sigilo profissional. É uma história real da família Silva e a empresa que virou o processo. Essa família tinha uma empresa de logística. O pai, o senhor Antônio, era um grande homem, um homem supervisionário. Trabalhou por 40 anos e construiu um verdadeiro império. Ele faleceu sem fazer planejamento. E vocês sabem que com o inventário, os filhos começam a brigar pelo controle da empresa. As contas ficaram bloqueadas, os contratos cancelados e os funcionários demitidos. E por que isso? Esperando que o juiz nomeasse um administrador ou integrante da família ou um terceiro. Aquela empresa que era um sonho virou um processo e a família que era unida virou uma história de dor. Exatamente isso. São aquelas empresas que a gente nunca quer que aconteça esse tipo de coisa. E o que acontece na maioria das vezes? Quando eles nos procuraram, o objetivo não era mais salvar o patrimônio, era, infelizmente, tentar salvar o que restava da família. Eu vou passar para vocês agora um pouco da questão jurídica. Agora, veja o poder da holding familiar. A holding familiar, ela é um instrumento previsto na lei brasileira desde 1976. Está no Código Civil. Esse instrumento sempre foi utilizado, não é novidade. Sempre foi utilizado pelos maiores empresários brasileiros,
pelos maiores grupos empresariais do Brasil. Eu vou colocar aqui para vocês, e me perdoem o pessoal aqui do Instagram, que eu não consigo transmitir esse slide no momento para vocês. Eu vou trazer aqui, adicionando ao palco, vou colocar aqui para vocês. Quem jamais perdeu, quem jamais tem, quem tem a perder, jamais perdeu. É isso. Quem tem mais a perder, jamais perdeu. Quem são? Norberto Odebrecht, da construtora Norberto Odebrecht. Ele tinha uma fortuna de 14 bilhões. Se tivesse tido inventário, o imposto, só o imposto, seria de 1 bilhão 120 milhões de reais. Também aqui o Antônio Hermílio de Moraes, do grupo Votorantim. A fortuna dele estimada em 15 bilhões de reais. Se tivesse inventário só de imposto, teria de ser pago pelos herdeiros 1 bilhão 240 milhões de reais. O Roberto Marinho, também, do Grupo Globo, 30 bilhões a fortuna. Se tivesse tido inventário só de imposto, seria o valor de 2 bilhões de reais. Quer dizer, é um absurdo ter de pagar toda essa fortuna em impostos. Só o imposto sobre herança, o ITCMD, o imposto de transmissão causa mortes, que é a herança, e doações. Esse imposto também incide na questão de doação, quando você for doar algum imóvel, algum bem a alguém, terá de ser pago esse imposto, ITCMD. Por isso, a gente evita o inventário e as doações. E não somente para esses bilionários, mas também é evitado pelas famílias brasileiras que também recebem informações privilegiadas, porque isso a gente não ouvia na internet antigamente. As pessoas não tinham acesso. E agora, com o advento da internet, é mais fácil você assistir e ter informações. Por isso, e qual o objetivo? O objetivo é simples: organizar o patrimônio, evitar conflitos familiares, reduzir os custos tributários e, principalmente, evitar o desgaste e prejuízo do inventário. É exatamente assim que se protege o patrimônio. Quando a gente fala em constituir uma holding, quando a gente fala sobre holding, os bens são transferidos para o capital social da empresa. Tecnicamente, se diz integralizar o capital social com os bens imóveis, bens móveis e também com gado, com aeronaves, com embarcações, com frutos da produção agrícola, tudo. Você pode integralizar o capital social da empresa com esses bens. Então, você vai trazer os seus bens para dentro desse sistema empresarial. E os herdeiros, consequentemente, recebem as cotas dessa empresa, evitando futuramente o empresário. Não é só você trazer esses bens para dentro de uma empresa, você precisa já transferir essas cotas aos seus herdeiros ou a quem você quiser, sempre respeitando a legítima e o regime de bens de casamento. E o melhor, você fica no comando de tudo. Você vai poder comprar imóveis, vender esses imóveis que você já trouxe para o sistema da holding familiar e você vai continuar administrando tudo, tudo como você sempre fez. Essa mudança aparenta ser simples, mas juridicamente ela é muito potente, ela transforma tudo. O que ela transforma? Ela evita o grande prejuízo e o mal que é o inventário. Vocês percebem isso que eu estou dizendo? Márcia Romano, boa tarde, muito bem-vinda. Emília Antônia Bonfim, boa tarde, bem-vinda. Francisco, Caio,
Abreu Júnior também, muito bem-vindos. Vocês conseguem perceber a tranquilidade que esse sistema traz para o ambiente familiar e, principalmente, para o patrimônio de quem construiu esse patrimônio a vida inteirinha por meio de um trabalho, de muito suor? É assim que se faz, por essa forma potente de administração e gestão patrimonial que você pode trazer para a sua família. Dessa forma, você consegue evitar o inventário e também os filhos já tomam o controle de tudo, mas não agora, somente no dia em que você não existir mais. E o melhor, você pode incluir nesse sistema de proteção patrimonial diversas cláusulas potentes e protetivas. Você inclui essas cláusulas dentro desse sistema da holding familiar. São cláusulas de superproteção. Por exemplo, incomunicabilidade. Você protege os seus filhos e também os patriarcas do divórcio. Se houver, por exemplo, um divórcio, se o seu filho se casar, a sua nora não terá direito a esse bem. Não é uma maravilha? Porque muita gente não quer deixar o patrimônio para a nora, porque muitas vezes a nora tem filhos do primeiro casamento. E os filhos do primeiro casamento vão receber os bens que você adquiriu, se você não colocar essa cláusula. É uma cláusula super protetiva que vai proteger o seu filho, porque ele pode se casar uma vez e que seja eterno, mas você não sabe com que ele vai se casar. E ele pode casar 2, 3, 4, 10 vezes e o seu patrimônio estará intacto, totalmente protegido. Essa é a maior vantagem desse sistema e dessa super cláusula, não é? A cláusula da incomunicabilidade. Você também vai poder instituir a cláusula da impenhorabilidade, que protege os seus bens de que forma? Amanhã, se o seu filho tiver uma dívida futura, se houver algum problema grave na sua empresa ou nas contas do casal, o seu patrimônio não vai responder por conta dessas dívidas, desses problemas empresariais. Você tem que separar o joio do trigo, os seus imóveis das suas questões empresariais. As dívidas não vão atingir o patrimônio que você construiu. E outra cláusula super importante é a cláusula de inalienabilidade. Os filhos não podem vender os bens sem a sua autorização, sem a autorização dos pais, que comandam todos os bens. Então, sem a autorização dos pais, os filhos não mandam nada, não vendem nada. Eles não vão atuar, a não ser que você queira. Eles não atuarão até o dia em que você não mais estiver aqui. E uma grande cláusula maravilhosa é a cláusula de reversão, que garante que, em caso de falecimento do herdeiro, infelizmente, isso pode acontecer antes do patriarca, as cotas desse herdeiro retornem ao patriarca. Ou seja, você doa as cotas, mas também a gente coloca essa cláusula magnífica, que é a cláusula de reversão. Tá claro aqui para vocês? Márcia, eu não quero que meu genro tenha direito algum sobre o meu trabalho, não é mesmo? Ninguém quer, porque isso tudo a gente gosta de deixar na consanguinidade, de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. Vocês percebem a importância de ficar ali na linha familiar e não sair para a nora, para o genro? É muito importante isso. A não ser que você queira, porque tem muito dono de patrimônio que fala: eu gosto mais do meu genro do que da minha filha, que é muito chata, né? Eles sempre brincam aqui, conversando comigo na hora que a gente monta o sistema de holding familiar. E é verdade, fica a seu critério. Você vai montar a sua holding familiar como luvas. Você vai colocar de acordo com o tamanho do seu patrimônio, de acordo com as suas preferências, como você quiser. É assim que a gente organiza. O acordo de sócios também é outra cláusula maravilhosa,
porque é possível você já deixar tudo organizado, tudo feito, tudo em detalhes, como você quer que o seu patrimônio seja dividido, respeitando sempre a legítima, que é dos filhos, e o regime de casamento o seu regime de casamento, né? Ou é separação de fato, ou uma separação absoluta, ou uma comunhão parcial de bens, ou uma comunhão universal de bens, depende do regime de casamento. Isso tudo é totalmente legal dentro da lei, de forma planejada e preventiva. É uma questão de você fazer uma prevenção de problemas futuramente que virão não para você, mas que virão para os seus filhos. Eles terão de pagar uma fortuna de impostos com inventário, honorários de advogado, custas judiciais, custa de tabelião de nota, custa de registro de imóveis, tudo custa. E essa conta é salgada. É uma conta alta que os seus filhos, será que eles terão dinheiro? Será que eles terão mais de 170 mil reais para pagar todas essas despesas? É muito dinheiro. Não deixe isso acontecer com eles. De forma planejada, preventiva, o resultado é simples. E sabe qual será? Paz, organização e segurança familiar patrimonial. Sabe aqueles anúncios que a gente vê, segurança patrimonial, com aquela empresa que vai garantir que a sua família não seja assaltada, que sua empresa não seja roubada, né? Exatamente isso, é uma prevenção por meio do sistema de holding familiar. Essa família Silva, depois desse inventário horroroso que teve, o que aconteceu? A família conseguiu e aprendeu a se reorganizar. A gente fez de uma forma que tudo o que eles tinham ainda, porque era uma família bem abastada, a gente reorganizou todo o patrimônio dentro do sistema de holding e cada herdeiro passou a ter a sua participação clara, suas responsabilidades bem definidas e uma visão de futuro compartilhada entre os integrantes da família. Eles aprenderam a fazer reuniões da empresa, do sistema empresarial, do sistema de holding familiar, com integrantes da família. O que antes era um conflito, eles passaram a ser membros de uma grande estratégia. Né? Eles passaram a discutir nas reuniões estratégias familiares, uma governança patrimonial familiar. E hoje os netos que vieram já recebem as noções de educação patrimonial e participam do conselho de família. Eles aprendem gestão patrimonial, governança familiar. Quer dizer, olha o quanto esse sistema já traz benefício para as próximas gerações e uma grande proteção do que você construiu. É um sistema fantástico que poucos conhecem. Se bem feito. Precisa ter conhecimento do direito de família e sucessões, que hoje a gente fala direito das famílias, né? Famílias reorganizadas e sucessões, direito societário, direito tributário, para a gente saber todas as vantagens tributárias que a família vai receber, porque a gente faz um planejamento, a gente faz ali uma planta da família, da estrutura familiar, para começar a desenhar como a gente vai organizar a holding. Por quê? Porque a holding transformou um processo judicial num sistema de harmonia e prosperidade. Isso que é o maravilhoso. Porque quando existe um planejamento, o amor não termina com o falecimento de um ente querido. Não é porque o pai falece ou a mãe falece que tudo acaba, tudo começa um conflito. Não. Continua na forma de um legado essa organização para as próximas gerações. E o seu nome será sempre lembrado para toda a eternidade,
porque você deu o primeiro passo, porque você começou a ensinar os seus filhos, e os seus filhos vão ensinar os seus netos. E isso que é maravilhoso. O patrimônio fica incólume, intacto, dentro do sistema de proteção familiar. É assim que se faz um planejamento bem feito. Não é a holding familiar não é apenas uma empresa, um sistema empresarial, né? Por exemplo, a Louis Vuitton é um sistema enorme, gigantesco, né, de holding. Mas aqui a gente está falando num sistema bem menor. É um sistema patrimonial familiar da sua família, que você também pode agregar com a sua empresa, que já existe, essa empresa que traz todos os frutos para os entes dentro que compõem a sua família. Então, você pode reorganizar, você pode agregar uma empresa que já existe. Se você, principalmente, se você tem imóveis que você recebe os aluguéis, ano que vem, com a reforma tributária, o IVA, né? Que é o CBS, o IBS, esses impostos vão aumentar a carga tributária que incidem sobre os seus imóveis alugados. Ou seja, resumindo, o governo vai dar uma mordida grande no fruto dos seus imóveis. Entende? Toda a receita que você tem dos aluguéis, o governo vai dar uma mordida gigantesca. E não só os impostos que incidem sobre os aluguéis, o imposto sobre herança vai aumentar. São Paulo são 4%, Rio de Janeiro 8%, e a máxima no país são 8%. Pode chegar a 21%. Como a gente já viu vários depoimentos da ministra Simone Tebet, que ela já falou antes de ser nomeada ministra, ela já falou que já existe vários projetos já para aumentar o imposto sobre herança. O ministro Tachad, não é mesmo? Ele vai taxar o aumento do imposto. Ele fala que no Brasil é o país que menor tributa o imposto sobre herança e que é um absurdo as famílias têm grandes fortunas deixarem de contribuir com a sociedade. Por quê? Então, o imposto deve ser aumentado. Quer dizer, a gente está ouvindo esse batalhão, né, de informações que os impostos vão aumentar. Por isso, não podemos deixar essa situação dessa forma. Nós necessitamos de um planejamento patrimonial familiar bem feito, bem estruturado, e não, você não vai sair por aí correndo, fazendo de qualquer forma. Você precisa escolher um profissional competente, que conheça, que saiba fazer um sistema de planejamento familiar adequado à sua estrutura patrimonial. É assim que se faz, porque a holding familiar não é apenas uma empresa, ela é um escudo, né? Sabe aquela coisa do Império Romano? Você tem que ser um centurião do seu legado. Aquele soldado do Império Romano que vinha com o escudo e a espada para proteger o imperador, faça isso com o seu patrimônio. É um escudo, é um ato de amor que a gente precisa fazer para as próximas gerações, para os nossos filhos, e não só para quem já tem filhos, para quem pensa em ter filhos. Já pode começar uma holding até para quem não tem bens. Você já abre uma estrutura patrimonial, conforme você vai adquirindo os bens, primeiro que você não vai mais adquirir em nome próprio, no seu próprio CPF, você vai adquirir em nome de uma empresa, uma pessoa jurídica, a sua holding patrimonial. É assim que se começa, porque salva fortunas e, acima de tudo, salva as relações familiares. Por isso, se você tem patrimônio, uma empresa, uma família, ou ainda não, que depende de você, ou ainda você não constitui a sua família, comece hoje o seu planejamento patrimonial, porque o ano que vem, com a reforma tributária, todos os impostos vão aumentar. Você, por exemplo, me diga,
Marco S. Antonini, Alexandre. De imposto? Nunca. Nenhuma reforma tributária veio para reduzir imposto, nenhuma. Todas vieram para aumentar os impostos sobre o quê? O valor do seu patrimônio. Patrimônio que você trabalhou uma vida inteirinha para adquirir. Não é, Alexandre? Nunca ouviu, né? Exato. Ninguém já ouviu que alguma reforma neste país, eu não ouço há 40 anos, então não sei a sua, pelo menos, né, você imagina ouvir, mas será muito difícil. É assim que acontece no país. Os impostos vão vir totalmente com uma alíquota muito grande. E você precisa proteger o seu patrimônio enquanto há tempo. Se esse episódio fez sentido para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse conteúdo com quem precisa aprender a proteger o que ama. Porque no final, sabe o que acontece? A holding familiar não é, a gente não fala só sobre dinheiro, é sobre continuidade, é sobre amor, é sobre preservação, é sobre perpetuar aquilo que você adquiriu com tanto suor. Até a próxima quarta-feira. Eu vou agradecendo aqui a Márcia Romano, Antônio da Silva, Alexandre Ferraz, Marli Cardoso e outras pessoas que me acompanharam aqui no nosso podcast Pod Holding, todas as quartas-feiras, às 12h30. Até a próxima quarta-feira, o programa de quem protege o que construiu. Muito obrigada aqui pela presença. Eu vou me despedindo. Obrigada, até quarta-feira. Até mais. Um forte abraço.